Bom dia, quintos anos. Hoje a Prof. Mayra está aqui para a gente começar o assunto novo de matemática, o nosso capítulo 13 sobre a origem da geometria e a retomada de alguns conceitos. O que são esses conceitos que a gente vai retomar? São conceitos de poliedros e de polígonos que vocês já vêm estudando desde o primeiro, segundo, terceiro e no quarto ano também. Então agora a gente vai fazer uma pequena revisão sobre isso e se vocês observarem é um capítulo bem fácil, é um capítulo bem curtinho também, tá? O que a gente vai aprender então agora são novos conceitos de geometria. O que é a geometria, né? Então, a geometria é uma palavra de origem grega e ela é composta por dois radicais. Lá em LP a gente já viu isso. Então, olha ali embaixo, a palavra geometria, ela vem do radical grego geo, que significa terra, e metria é outro radical grego que significa medição. Então, geometria é a medição da terra. Mais para frente a gente vai ver alguns radicais gregos que vocês conhecem, mas que talvez não saibam que são radicais gregos e que é o assunto que a gente vai estudar agora, tá? Então, assim, são chamados de radicais os elementos que têm o significado original da palavra e podem ser utilizados na formação de outras, ou seja, o radical é uma parte da palavra que traz um significado para a palavra. E é isso que a gente vai ver agora adiante. Só que para a gente entender isso, então a gente vai ver um pouquinho sobre o nascimento dessa geometria, como que isso tudo começou. Então, a geometria, assim como a matemática e até outras ciências, é uma criação humana, foi uma criação do homem. A história está ligada com a história da própria humanidade, quer dizer o quê? Matemática, ciências, a geometria, ela foi evoluindo conforme os seres humanos foram evoluindo também. Lá na Idade da Pedra, o homem deixou de ser nômade quando ele ia de um lugarzinho para o outro, né? Então ele não tinha um local fixo para ficar. Então o homem deixou de ser nômade, então quer dizer o quê? Ele escolheu um lugar para ele ficar, para ele formar ali a sua moradia. Para se fixar num lugar, ele precisava construir então a moradia, precisava abrigo para o rebanho, tinha que construir os instrumentos para caçar e para pescar e também os utensílios domésticos. Cada vez que ele ia tentando se aperfeiçoar, tentando aperfeiçoar essas construções que eles faziam, eles foram criando novas noções de formas, de ângulos, de paralelas e perpendiculares, que vai ser o próximo assunto que a gente vai estudar em matemática. A questão do espiral, né? Aquele espiral aqui, por exemplo, isso aqui, né? A questão do espiral e várias outras formas ele foi descobrindo, ele foi aperfeiçoando na construção desses materiais, desses objetos que ele precisava. Com contato direto com a natureza, esse homem lá na Idade da Pedra, ele foi percebendo que muitas coisas, muitas dessas formas e muitos desses objetos já estavam lá na natureza, que era só ele acabar reaproveitando isso. Então ele começou a observar o contorno do sol, da lua, do arco-íris, a parte, as corolas das flores, ele começou a observar o anel nos troncos das árvores, como a figurinha que tem ali em cima. Então ele começou a perceber que a própria natureza tinha essas formas diferentes, tá? Uma corda enrolada, por exemplo, um espiral, conforme ele colocava. E ele também percebeu, como tem ali na figura para vocês observarem, os alvéolos num favo de mel têm a forma de um hexágono. Claro que lá na Idade da Pedra o homem não deu a forma de hexágono para esse alvéolo, mas ele começou a perceber que os alvéolos tinham essas formas de pontas, né, com o número de pontas, tinham essas formas diferentes. Lá no tronco da árvore tinham formas diferentes. Então ali na Idade da Pedra, quando o homem deixou de ser nômade, começou a ter digamos, uma residência mais fixa ali na natureza, ele começou a observar que esses instrumentos que ele precisava construir tinham formas parecidas com as que ele encontrava na natureza. Só que dali até a gente ter a geometria, como a gente começa a conhecer ela, se passou muito tempo. Então, isso foi no período de 5.000 e 3.000 antes de Cristo. Então, vocês também já sabem que depois de Cristo, que é onde a gente está, o tempo que a gente está hoje, os anos eles vão subindo. 1, 2, 3, até chegar no 2020 como a gente está. Antes de Cristo, os anos iam de trás para frente. Então, de 5.000 a 3.000, se passaram 2.000 anos, até que essas civilizações começaram a perceber que elas estavam evoluindo cada vez mais o conhecimento relacionado à matemática, tá?
No campo da geometria, registros históricos, eles mostram que a civilização egípcia, então lá os egípcios, eles deram grandes contribuições para esse desenvolvimento. Até a questão das pirâmides, né, que é uma forma geométrica, foi pensada pelos egípcios. E esse conhecimento deles estava ligado à medição das terras, quando eles começaram a medir as terras às margens do Rio Nilo. E o Rio Nilo, vocês ainda vão ver ali em história, que é um dos rios mais importantes do Egito, né? O vale do Rio Nilo, né, ele é conhecido, então, só tem aqui uma curiosidade, pelas terras férteis, né? Então, lá no período de cheia, quando a água inunda tudo, a água acaba inundando tudo, e quando, digamos, baixa, aí aquele solo fica forte, fica fértil, fica cheio de fertilizantes naturais ali. É mais ou menos o que a gente já viu em geografia sobre as nossas cheias e vazantes, né? Que quando o rio enche, fica tudo submerso, e quando baixa, ele acaba deixando ali resíduos que são fertilidade, são, vamos dizer assim, um adubo natural, um adubo orgânico pro solo, tá? Voltando aqui para a origem então da geometria, a história conta que por volta lá do ano 600 a.C., um rei chamado Sesostris, ele dividiu as terras egípcias em porções iguais. Mas com as cheias do Nilo, essas marcas acabavam desaparecendo, elas eram apagadas. Então o rei mandou que os medidores de terra fizessem isso tudo. Então esses medidores foram adquirindo um saber geométrico prático muito grande. Então eles faziam lá as marcações das terras, e quando o rio enchia, isso apagava tudo. Então ele pegava esses homens, que eles acabou chamando de medidores de terra, e eles iam lá e faziam essas marcações de novo. E essas pessoas acabaram adquirindo um conhecimento geométrico, um conhecimento de matemática muito grande. Os gregos, que eram os povos vizinhos ali dos egípcios, quando eles tomaram contato com esses saberes, quando eles ficaram sabendo desses saberes práticos desses homens, desses medidores de terra, eles transformaram em conhecimento científico e batizaram de geometria. Então, mantendo o nome original que estava relacionado à medição de terras. Por isso, geo é terra, metria, medição das terras. Então, os gregos também foram muito espertos. Enquanto os egípcios perceberam que eles estavam adquirindo esse conhecimento, os gregos observaram esse conhecimento e já estudaram, transformaram ele num conhecimento científico, tá? E aqui embaixo então tem uma curiosidade, né, do estudioso grego, então, Euclides, que se destacou, ele viveu no século 3 a.C., e ele que se destacou ali nesse conhecimento geométrico, né? Então ele publicou ali alguns livros falando realmente sobre a geometria, por isso vocês podem encontrar até na internet geometria euclidiana, que vem do nome Euclides. E foi ele que mais aprofundou o estudo dos gregos em cima disso, tá? Mas agora, o que é importante, o que a prof quer chamar a atenção, que o que vocês vão precisar saber, e vamos juntar um pouquinho até com o que vem em LP, tá? Então, a geometria está ligada, então, aos radicais gregos. Aí vocês podem pensar, tá, prof, mas a prof não falou que foram ali nos egípcios que começaram? Foi lá no homem da Idade da Pedra que ele começou a perceber isso, os egípcios começaram a perceber e aperfeiçoar, mas foram os gregos que estudaram isso a fundo, tá? Então, por isso a geometria está ligada aos radicais gregos. A palavra geometria, então, como a gente viu, ela também já vem de radical grego. Então, ela junta dois radicais para formar uma só. Então, olha o que tem ali, o que vocês, provavelmente, muitos vocês já conhecem, né? Mas alguns, então, a gente vai começar a conhecer a partir de agora, para daí a gente desenvolver um pouquinho nos próximos exercícios que vem ali. Então, por exemplo, tetra. Tetra vem de 4. Ené vem de 9, esse talvez é um pouquinho desconhecido. Poli, né? Vamos pegar lá para português, polissílabas, né? 4 mais sílabas, então poli vem de muitos, né? Hexa vem de 6, deca é 10, o gono ou gônio, como se chama, é o ângulo ou canto. Então, em alguns vídeos que tem até no YouTube, dessas aulas de pré-vestibular, o professor vai falar gono ou gônio, então ele está falando de um ângulo ou de um canto dentro desses poliedros, dentro dessas formas geométricas, tá? O hepta é 7, edro é face, né? Então, poliedro seria poli, muitos, edro seriam as faces. Então, um poliedro são muitas faces, quer dizer que ele tem muitos lados, né? Muitas faces, conforme a gente vai virando. Octo vem de 8, e aí tem vários outros que vocês também já conhecem e vão surgindo ali depois durante as atividades, tá?
Só uma coisinha ali que a prof botou um destaque para a gente perceber, o tri, ele é um prefixo latino, ele não vem do grego. Então, ele vem do latim, significa da civilização romana. Então, o tri não é um radical grego, ele é um radical romano. E significa três com a palavra triângulo. Então, triângulo, três triângulos, certo? E daqui em diante, então, vocês depois vão fazer alguns exercícios relacionados a isso na apostila. E quando vocês tiverem dúvidas, essa história também que a prof acabou passando para vocês ali, ela também está na apostila para vocês fazerem a revisão ali quando vocês precisarem. Mas é bem importante, como a prof destacou, para vocês usarem essas palavrinhas ali, esses radicais ali, para daí poderem fazer as próximas atividades. E na atividade também vocês vão perceber que, na verdade, vem ali então os polígonos, os poliedros, que vocês já estudaram, vão aparecer de novo para fazer uma revisão, tá certo? Então fica aqui essa dica ali da prof para vocês, se quiserem aperfeiçoar, darem uma olhadinha, quiserem saber outros nomes de radicais, vocês dão uma olhadinha ali na internet, talvez com certeza vocês já conhecem muitos outros, e depois a gente vai aprender mais alguns durante as atividades, certo? Então era isso, quinto ano, e até a próxima aula de matemática.